Graça e paz, pessoal. Meu nome é Vitor. Estamos aqui para mais um vídeo no canal e como vocês viram no título, hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito polêmico: teologia. O crente deve fazer teologia? O motivo pelo qual eu fiz esse vídeo é porque eu conheço muitas pessoas que elas nem sabem o que é teologia e elas têm meio que um preconceito contra a teologia, né? As pessoas falam, esse aí é da teologia, esse aí é da letra, né? Ou até mesmo eles pegam aquela passagem e falam, a letra mata, mas o espírito vivifica, e eles atribuem isso à teologia. Mais pra frente a gente vai estudar essa passagem, mas o motivo é isso, né? O crente, ele deve fazer teologia? Teologia é má, assim, né? Então vamos pro primeiro tópico. Então, pra gente saber, pessoal, se teologia é má, a gente precisa saber o que é teologia. E teologia nada mais, nada menos é do que o estudo sobre Deus. Tudo aquilo que a gente tem de estudo sobre Deus. Se você lê um Salmos e você ensina o que está escrito naqueles Salmos, isso é uma teologia. Então teologia é todo o estudo que a gente tem sobre Deus. Então uma faculdade de teologia, um curso teológico que você for fazer, nada mais, nada menos é do que um estudo sobre Deus. Um segundo tópico para você que pensa, está meio em dúvida de fazer teologia, você está preparado para estudar teologia? Porque o que eu vejo, pessoal, é muita gente que não tem, como eu posso dizer, uma mente formada ainda do que ela crê ou não, e ela vai fazer teologia e ela sai com a mente bagunçada, né? Então a gente precisa, para você que quer começar a fazer teologia, você precisa estar com a sua mentalidade formada, né? 1 Coríntios 2 diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas e por ninguém é discernido, né? Então a pessoa que ela é espiritual, ela discerne todas as coisas, então ela sabe julgar o que é heresia e o que não é. Amém? Então, como eu posso dizer, na teologia, principalmente numa faculdade teológica, você vai ver pessoas que creem em pontos muito difíceis da Bíblia, né? Em passagens muito difíceis, e eles pegam uma interpretação muito extrema do que é as Escrituras, né? Então, pessoal, a gente precisa estar o quê? Com a nossa faculdade apta para discernir todas as coisas, tudo que é bom e tudo que é mal. Amém? Então você tem que saber pelo menos o básico, o que é arminianismo, calvinismo. Você tem que saber o básico, os dons cessaram, você tem que ter formado a sua visão escatológica, né? Entre outras passagens. Então a teologia é isso, é um estudo das Escrituras. E muitas das vezes você pode pegar um professor que ele crê em algum ponto diferente, né, das Escrituras. E por isso você precisa o quê? Tá com a sua faculdade sensível para discernir todas as coisas. Você precisa saber bem a doutrina da sua igreja, o que sua igreja crê ou não. Então, quando você for fazer teologia, você meio que vai filtrar isso. E o quarto tópico, pessoal, é por onde começar, né? Por onde que a gente começa a estudar teologia? Existem muitos tipos de formas, pessoal, da gente estudar teologia. Tanto numa faculdade teológica, tanto num estudo bíblico, e tanto você estudando a Bíblia por si só, né? Você estudando a Bíblia por si só, você pode criar uma teologia. Olha que legal. Então, para começar, pessoal, você que não entende nada sobre teologia e quer começar, mas não quer bagunçar sua mente ainda, né? Então, por onde você começa? O meu conselho é você fazer um curso de hermenêutica e exegese. Um curso de hermenêutica e exegese, ele vai te dar uma base muito boa para você estudar a Bíblia, né? E para você aprender teologia sem quebrar a cabeça, tá bem? Então, se você estudando por si só, você pode filtrar as fontes que você vai ver, né? Então, muitas das vezes a gente vai lá numa faculdade de teologia e vai ter um teólogo liberal lá que ele acredita que nem toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então, você estudando por si só a Bíblia em casa, através de uma hermenêutica e exegese, você pode filtrar os teólogos que é na mesma linha de pensamento que você. Por exemplo, você vai pegar teólogos como o Muddy e o Beacon, né, que são comentaristas bíblicos, que são tanto arminianos e continuistas. Então, esses dois são
a minha linha doutrinária e eu leio bastante eles, né? Mas já, se você for uma pessoa mais mente aberta, você vai dar uma olhada ali num pessoal mais reformado, ou até mesmo num pessoal, como eu posso dizer, um pessoal neoliberal. Mas o que acontece? Você vai filtrar, você tem que estar primeiro com as suas bases, aquilo que você crê, né, em dia, para você conseguir julgar todas as coisas, amém? E o segundo curso que eu recomendo bastante, pessoal, antes de você fazer uma teologia, é o curso Rema. O Rema Brasil é uma das maiores escolas bíblicas que tem no mundo, né? E eu tive o privilégio, estou terminando agora o segundo ano, né? E eu tive o privilégio de estar fazendo, e eu tenho esse privilégio de ainda estar fazendo, né? E o que acontece? O Rema é uma palavra praticada, irmãos, né? E você vai aprender lá 24 matérias, onde são 24 matérias práticas, onde você vai aplicar na sua vida. Você vai aprender a ter uma vida cristã de acordo com as Escrituras. Você vai aprender submissão e autoridade de acordo com as Escrituras. Você vai aprender a autoridade do crente de acordo com as Escrituras. Você vai aprender a ser guiado pelo Espírito de acordo com as Escrituras. Você vai aprender os dons do Espírito e entre outras coisas. Você vai aprender a história da igreja lá. Então, o Rema é muito bom para quem está começando. Por quê? Porque tem uma parte que é mais, uma teologia que é mais prática, sabe? Que vai visar a sua mudança de vida. Então, eu recomendo, depois que você fez uma hermenêutica, uma exegese, você está fazendo o Rema, né? Então, são 24 matérias, e tanto essas 24 matérias, você vai ganhar apostila, você vai ganhar livros, e você vai poder ter 24 mensagens para você pregar aí na sua igreja. Então, eu recomendo, depois de uma hermenêutica exegese, né, a gente fazer o Rema. Por que eu recomendo a hermenêutica exegese? Porque muitas das vezes a gente lê a Bíblia e a gente não respeita a exegese do texto, o que o autor queria dizer, e a gente começa a inventar um monte de coisa que a gente supostamente diz que é revelação, só que não tem nada a ver com o que o autor quis escrever. Por isso que eu recomendo primeiro, antes de a gente ter qualquer revelação, a gente primeiro precisa ter uma hermenêutica exegese. E sabendo a hermenêutica exegese, a gente vai poder pegar qualquer estudo de qualquer pessoa e a gente vai ter uma própria opinião se aquele estudo é verdadeiro ou se aquele estudo é uma mentira. E o terceiro, pessoal, é para você que quer ir muito profundo em Deus, né? Quer ser mais avançado, né? Então, além da hermenêutica e da exegese, de um curso bíblico como o Rema, né? O terceiro é a própria faculdade de teologia. E é como eu falei, você precisa estar com seus fundamentos todos alicerçados ali. Você precisa saber o que a sua igreja crê. Amém? Você precisa ter as suas próprias crenças pessoais, para que quando você for fazer a teologia, você não saia com a sua mente bagunçada. Bem, eu acho a faculdade de teologia muito boa, né? Mas eu acredito que você tem que procurar a faculdade de teologia assim com a crença mais parecida com a sua. Então você tem que procurar uma faculdade teológica pentecostal, né? Uma faculdade teológica arminiana. E foge desse neoliberalismo, foge de doutrina reformada, porque você vai ter uma crença muito diferente, né? Nem tanto assim, eu acredito que a crença reformada, ela não é tão ruim assim, só que ela vai totalmente contra o que eu creio, amém? Então você vai ver qual a crença que você tem aí, e você vai procurar uma faculdade que se adapta com as suas crenças, amém? E o bom de você fazer uma faculdade teológica é porque lá você vai aprender o grego, koiné. Você vai aprender o quê? Você vai aprender o hebraico e o aramaico, e você vai conseguir ler a Bíblia na própria linguagem dela, na linguagem original. E você fazendo isso, você vai conseguir fazer o quê? Uma exegese mais avançada, né? Eu ainda não tive a oportunidade de fazer uma faculdade de teologia, mas eu fiz hermenêutica e exegese, e eu estou fazendo Rema, estou terminando o segundo ano, né? Então, eu quero muito ainda fazer faculdade de teologia, para quê? Para ter uma exegese mais profunda, e isso é algo que me encanta. O que me encanta?
que é o que? A gente descobrir o verdadeiro sentido da Bíblia, o que o escritor ele quis dizer com aquilo, né? E isso me encanta. Então, você aprende sim coisas boas na faculdade de teologia, só que você precisa filtrar, né? Então, só vá quando você se tiver certeza que você está preparado para fazer uma faculdade de teologia. 2 Timóteo 2,15 diz que procure apresentar-se como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Nós devemos manejar bem as Escrituras. Então a palavra de Deus nos incentiva a estudar e a meditar nas Escrituras. Amém? A palavra de Deus diz que os bereanos, se eu não me engano, está em Atos 17, tudo que Paulo pregava, eles iam na própria Bíblia examinar para ver se estava certo. Então a gente precisa estudar as Escrituras. E existe um texto que está em 1 Coríntios 3, que muita gente acha, né, que está falando que não pode estudar teologia porque diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas se você ler aquele texto, você vai ver que Paulo ele está falando do ministério da letra, ele está falando do ministério da lei, mas o ministério que vivifica é o ministério da graça, o ministério do Espírito. Amém? Então a gente precisa entender o contexto, nós precisamos fazer uma exegese no texto para entender, para a gente fazer teologia em cima. Então, por isso que eu incentivo você que está pensando nisso, espera um pouco, aprenda o que a sua igreja crê, amém? Senta na mesa com seus pastores, conversa muito com eles, que eu tenho certeza que eles têm muito de Deus para te ensinar. E começa por assim, faz uma hermenêutica exegese, depois você faz o rema, e depois você procura fazer uma faculdade teológica, amém? Quero agradecer para você que ficou até aqui.